Perto do fim da Segunda Guerra Mundial, acontecia o pior naufrágio de todos os tempos. No momento do naufrágio, encontrava-se a bordo aproximadamente 10.582 pessoas. Este era o trágico fim do navio Wilhelm Gustloff, que ceifou a vida de mais de 9.000 pessoas. Este foi o pior naufrágio da história. Mas antes de falarmos desse lamentável acontecimento, convido você a se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para receber todos os vídeos de curiosidades e conhecimentos. Este é o canal Você Sabe. Encomendado pela empresa Kraft Deutsche Friede, KDF, uma organização que promovia atividades culturais e recreativas, o navio começou a ser construído em 1º de maio de 1936 nos estaleiros Blum e Voss, em Hamburgo, com uma capacidade para transportar 1.880 pessoas, sendo 1.463 passageiros e 417 tripulantes. A embarcação media 208 metros de comprimento, 23 metros de largura e 56 metros de altura. O navio recebeu o nome de Wilhelm Gustloff em homenagem ao fundador da organização do Partido Nazista. O lançamento do navio ocorreu no dia 5 de maio de 1937 e em 15 de março de 1938, após ser aprovado em todos os testes precisos da época, o Gustloff foi entregue à KDF. O grande transatlântico foi considerado por muitos o navio dos sonhos dos anos 30. O gigantesco Gustloff era o navio que todos queriam estar, que todos queriam passear. O seu tamanho, sua estrutura e seu luxo, composto apenas por uma única classe, realmente impressionava. Mas sua história, como um navio de cruzeiro, durou pouco tempo. Com o auge da Segunda Guerra Mundial, o grande transatlântico foi requisitado pelo governo alemão e transformado em um navio hospital. Durante o período de guerra, o navio foi utilizado para resgatar refugiados, cumprindo tarefas importantes, como, por exemplo, resgatar fugitivo dos avanços soviéticos. Em 17 de novembro de 1940, a embarcação deixou de ser um navio hospital e foi transformado em um navio de alojamento. Mesmo tendo a capacidade de transportar apenas 1.880 pessoas, o navio sempre estava transportando uma quantidade além dessa capacidade. Em 12 de janeiro de 1945, com a invasão soviética, Adolf Hitler, reconhecendo a situação militar insustentável na Prússia Oriental, elaborou um plano de evacuação marítima pelo Mar Báltico, denominada então Operação Aníbal, na qual o Wilhelm Gustloff, partindo da Alemanha, evacuaria muitos milhares de refugiados que se acumulavam no país.
Em 30 de janeiro de 1945, o navio evacuaria milhares de refugiados. Estima-se que mais de 10.500 pessoas estavam a bordo do Gustloff. Ao cair da noite, após sair da Baía de Gansk e contornar o cabo, o navio seguia em uma rota limpa. Entretanto, os alemães não faziam ideia de que a Marinha Soviética esperava que aquele tipo de fuga fosse acontecer, posicionando assim alguns cruzadores de batalha, incluindo o submarino S-13 de Alexander Marinescu, em rotas estratégicas do Mar Báltico. Marinescu não pensou duas vezes em ordenar que fossem preparados 4 torpedos e lançados em direção ao Gustloff quando o avistou naquela noite. Apenas o segundo torpedo não atingiu seu alvo. Às 21 horas, o Wilhelm Gustloff foi atacado bem na proa. Não demorou muito para que começasse assim o maior e mais mortal naufrágio da história, ofuscado pelo gigante RMS Titanic até hoje. Mas o que contribuiu para que tudo isso acontecesse? Da ponte de comando do Gustloff pôde ser avistada uma flotilha de caça-minas que navegava em sentido contrário, sendo então dada a ordem para que fossem acesas as luzes de navegação, e esse foi o erro fatal, já que o submarino soviético S-13, comandado pelo capitão Alexander Marinescu, avistou também as luzes quando patrulhava a costa polonesa. Segundo pesquisas mais recentes, havia no navio 10.582 pessoas, sendo que foram resgatadas apenas 964 delas, muitas das quais morreram mais tarde. Sabe-se que das vítimas, cerca de 4.000 eram crianças e adolescentes, além de muitos soldados feridos e refugiados de guerra. O número exato de mortos é difícil de ser estabelecido, mas estima que morreram entre 8.500 e 9.600 pessoas. Este foi o pior naufrágio da história e foi intencional.